Nesta aula eu vou falar sobre a velocidade escalar média. Mas então, primeiramente, vamos à velocidade no nosso cotidiano. O que é isso? A velocidade de um móvel nos informa a rapidez com que o móvel se desloca. Se você olhar para o velocímetro do automóvel, enquanto ele se desloca, você verá a velocidade instantânea, que é a velocidade no momento em que o móvel está se deslocando. Veja na figura aí que você vê a informação dada em quilômetro por hora. Veja que é uma razão, ou seja, quilômetro, que é uma distância, dividido por hora, que é tempo. Então veja que no primeiro caso aqui, 90 km por hora, né? Está muito pequeno aqui, mas você observa isso no velocímetro do carro. No da direita aqui, né, está mais claro, ele está aí a quase 30 km por hora. Você verá também placas na rua orientando os motoristas que passam por ali qual a velocidade máxima permitida naquela rua ou trecho. E nas estradas a mesma coisa, placas instruindo as velocidades máximas permitidas naquele trecho. Essa diferença entre as velocidades permitidas aí, tá, de veículos leves e veículos pesados, você irá entender melhor quando nós estudarmos a dinâmica. Mas só para você ter uma ideia, porque em uma emergência é muito mais fácil parar um carro do que um caminhão carregado, por exemplo. Então, por segurança, esta regra ela é aplicada. Os veículos leves podem ter uma velocidade maior do que os veículos pesados, por questão de segurança. Então vamos à velocidade escalar média. Suponha que um carro A irá percorrer 500 metros em um intervalo de tempo de 20 segundos. E o carro B irá percorrer 40 quilômetros em 2 horas. Vamos calcular a velocidade escalar média dos dois carros. Como percebemos anteriormente, a velocidade é uma razão entre o deslocamento e o tempo. Vamos fazer isso. Então, olha, no caso do carro A, ele vai percorrer 500 metros no intervalo de tempo de 20 segundos. Então, nós vamos dividir 500 metros por 20 segundos. Olha, 500 dividido por 20 vai simplificar aí, vai dar 50 por 2, 25. 25 o quê? Metros por segundo. Então a resposta vai ficar assim, 25 metros por segundo. E o carro B? O carro B vai andar 40 quilômetros no intervalo de tempo de 2 horas. Então você vai fazer a razão, 40 quilômetros por 2 horas. Simplificando aí, 40 por 2 vai dar 20. 20 o quê? Quilômetro por hora. Então observe que no primeiro caso aqui, né, nós estamos no sistema internacional, né, que é metro e segundo, né, metro por segundo, e no segundo caso aí nós estamos aí em outra unidade, que é quilômetro por hora. Normalmente para veículos, normalmente a gente usa essa unidade, né, quilômetro por hora. Então esse numerador aqui, esse deslocamento escalar, nós vamos chamar isso de ΔS, que vai ser o deslocamento escalar do veículo. Na aula passada, na aula 1, nós vimos sobre o deslocamento escalar, que nós representamos por ΔS. Então nós teremos uma equação que será deslocamento escalar pelo tempo. A velocidade escalar média vai ser dada por deslocamento escalar, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Tá? Então nós temos aí ΔS deslocamento escalar, ΔT intervalo de tempo. Então, se dividirmos o deslocamento escalar de um corpo pelo intervalo de tempo em que esse deslocamento ocorre, teremos a velocidade escalar média. Porém, é importante reforçar que a diferença da velocidade instantânea, que é a velocidade de momento, e a velocidade escalar média, que é a velocidade que se o móvel mantivesse constante o tempo todo, faria o mesmo percurso no mesmo intervalo de tempo. Olha bem, vamos supor que você faça uma viagem entre duas cidades separadas por 300 quilômetros.
e gaste 3 horas. A velocidade escalar média será de 100 km por hora. Né? Foram 300 km em 3 horas. 300 por 3, 100. Então a velocidade escalar média é 100 km por hora. Mas você sabe que dificilmente você conseguiria manter essa velocidade o tempo todo constante. Há momentos em que você ultrapassa os 120 km por hora, momentos em que você para num pedágio, ou para você fazer um lanche. Há momentos em que a velocidade fica baixa, etc. Tá? O resultado de 100 km por hora é a média das velocidades com o decorrer do tempo. Então, mesmo que você pare, não poderá descontar o tempo. Tá? Em outras palavras, a velocidade escalar média representa a velocidade constante em que um carro deveria manter sobre a mesma trajetória para, partindo da mesma posição inicial, chegar à mesma posição final, gastando o mesmo tempo. Tá? Então, nesse caso que eu falei, você faz uma viagem de 300 km em 3 horas, você tem uma velocidade média aí de 100 km por hora. Mas, poxa, teve momentos que você andou muito mais rápido, teve momentos que você anda mais devagar. Tá? Numa média, deu 100 km por hora. Então, com a velocidade média de 100 km por hora, você gasta as 3 horas. Equivale a mesma coisa aí. Tá bom? Então a gente está falando aí em média e não de velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade que o velocímetro marca ali, né? É a velocidade que você tem no momento. Então vamos lá, quem é o deslocamento? ΔS. ΔS é posição final menos a posição inicial. Vimos na aula 1 isso, né? E o intervalo de tempo vai ser tempo final menos tempo inicial. Normalmente o intervalo de tempo é dado aí, né? Você tem um trecho aí, numa viagem de 2 horas ou 3 horas, já é dado o intervalo de tempo. Agora, se você tiver tempo inicial e tempo final, é só fazer a diferença que você terá o intervalo de tempo aí. Agora, olha, vamos supor que um atleta corra 100 metros em 10 segundos. Isso dará uma velocidade escalar média de 10 metros por segundo, né? 100 metros por 10 segundos. Podemos falar que o atleta é bem rápido, não é isso? Tá? Se você tentar fazer aí 100 metros, né, você vai ver que você gasta mais do que 10 segundos, a não ser que você seja realmente um atleta bem rápido. Tá? Não estou falando de recorde mundial, né, que é bem abaixo disso aí. Agora, vamos supor um carro em uma rua de baixa velocidade poderá ter uma velocidade de apenas 40 km por hora, tá? A velocidade máxima dele aí. Sendo assim, o carro estará devagar, né? 40 km por hora para carro aí é uma velocidade baixa. Agora, se eu perguntar quem está mais rápido, o atleta ou o carro? Tá? Supondo que isso aí fosse velocidade instantânea, tá? O atleta está correndo com 10 metros por segundo e o carro está com 40 km por hora. Observe que para você me responder isso, você terá que comparar as velocidades dos dois corpos. Porém, eles estão com suas velocidades em unidades diferentes. Portanto, nós teremos que fazer uma transformação de unidade para que você possa responder quem está mais rápido aí. Ok? Então vamos fazer isso. Olha, a velocidade média do atleta é de 10 metros por segundo. A velocidade média do carro é de 40 km por hora. Qual que é maior dessas duas aí? Tá? Do atleta ou do carro? Muito bem. Vamos tentar pegar essa velocidade do carro e passar para metro por segundo. Como é que eu vou fazer isso? Olha, se eu tenho 40 km por hora, 40 km não vale 40 mil metros? Tá? Então, lá no numerador, 40 km, 40 mil metros. E no denominador, 1 hora. Bom, 1 hora vale 60 minutos. Eu estou querendo aqui passar para segundo, para eu ter comparação aqui de metro por segundo. 1 hora, 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, para você passar hora para segundo, você tem que multiplicar por 60, passa para minuto. E multiplica por 60, passa para segundo. Você vai estar multiplicando por 3.600. Tá? Ou seja, no denominador aqui, que era 1 hora, eu vou ter que multiplicar o denominador por 3.600 para poder passar para segundos. Então vai estar aí,
40.000 metros dividido por 3.600 segundos. Se você fizer essa conta, olha, vamos simplificar ali, 0, 0, 0, 0. Bom, quando você simplifica, você não está dividindo por 10, tá? Então, olha, eu vou dividir por 10 o numerador e o denominador outra vez, tá? Porque vai surgir uma regrinha aí, ó. Dividir por 10 o numerador e o denominador. Observe que eu vou estar pegando o 40, que era a velocidade que você tinha, e vou dividir por 3,6. Tá? Isso é uma regrinha. Para passar quilômetro por hora para metros por segundo, que é o sistema internacional, você vai dividir por 3,6. E assim você vai ter a resposta, que é 11,1 metros por segundo. Conclusão: o carro vai estar mais rápido do que o atleta, né? Então o carro aí ganharia do atleta, ok? O carro está um pouco mais rápido do que o atleta. E aí eu chamo a atenção aí, tá, para você observar a transformação, né? Que basta você pegar o valor quilômetro por hora e dividir por 3,6. Na apostila de vocês, tá, eu faço a demonstração aí, olha, passar quilômetro por hora para metro por segundo. Então nós temos, olha, o quilômetro é 1 quilômetro, hora, 1 hora. 1 quilômetro, 1 hora. 1 quilômetro valem 1.000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. Quando você simplifica, você vai ter que, para passar quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então você tem a regrinha aqui, ó, quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Então, reforçando isso tudo que eu acabei de falar, a velocidade escalar média representa a velocidade constante em que um carro deveria manter sobre a mesma trajetória para, partindo da mesma posição inicial, chegar à mesma posição final, gastando o mesmo tempo. Tá? Então, quando você faz uma velocidade média de 50 km por hora numa viagem, você sabe que você variou a velocidade o tempo todo. O que significa 50 km por hora nesse caso? Significa que se você mantivesse 50 km por hora o tempo todo, você gastaria o mesmo tempo para fazer o mesmo trajeto. Ok? Bom, e normalmente a velocidade ela é dada em quilômetro por hora, metro por segundo, que é o sistema internacional. A gente usa mais esse aqui, tá? Que é o sistema internacional. Mas como normalmente nos automóveis a gente usa quilômetro por hora, costuma ser interessante essa transformação direta. Por isso que a gente usa a regrinha do 3,6, fica fácil, né? Mas, por exemplo, se estiver trabalhando com formiga, uma formiga pode estar andando aí numa certa distância, que seria centímetro por segundo, né? Quer dizer, velocidade. Distância em centímetro, tempo em segundo. Você poderia medir a velocidade de uma formiga assim, em centímetros por segundo. Poderia ser decímetro por segundo, decímetro por hora. Tá? A velocidade da luz, por exemplo, é 300.000 quilômetros por segundo. Então você teria quilômetro por segundo. Ok? Mas assim, o que mais usamos no ensino médio é quilômetro por hora e metro por segundo. Tá? Então é importante você saber trabalhar, né, e transformar nessas unidades. Né? Normalmente as unidades mais utilizadas é o quilômetro por hora e o metro por segundo, que está no sistema internacional. Portanto, é interessante guardar a regra de transformação para caso seja necessário. Bom, já falei isso tudo aí, né? Então agora podemos partir para os exercícios de aprendizagem. Igual na aula anterior, né, que eu comentei, seria interessante que você tentasse dar uma pausa no vídeo e tentar desenvolver esses problemas, ok? E eu já vou na sequência e eu vou desenvolver. Então vamos lá. Primeiro, transforme 90 km por hora para metro por segundo. Olha, transformar quilômetro por hora para metro por segundo basta dividir por 3,6. Então, solução. Você vai pegar o 90 km por hora e dividir por 3,6. A resposta vai dar 25 metros por segundo. Né? Simples, fácil, né? Você vai fazer direto. O segundo exercício. Um homem caminha com velocidade de 3,6 km por hora. Uma ave voa a 30 metros por minuto. E um inseto a 60 centímetros por segundo. Compare essas três velocidades. Olha, eu quero saber quem está mais rápido, quem está mais devagar aí. Tá? Então vamos comparar. Para fazer isso, vamos transformar, né? Vamos jogar tudo aí, por exemplo, para metro por segundo. Vou jogar tudo para o sistema internacional.
A velocidade na solução, a velocidade do homem é de 3,6 km por hora. Se você divide por 3,6, você vai obter 1 metro por segundo. A velocidade da ave, que é 30 metros por minuto, vamos transformar aí metro por minuto para metro por segundo. Basta transformar somente o denominador, né? Porque o numerador já está em metro. Denominador em minuto. Um minuto não são 60 segundos? Então eu vou botar aqui no denominador 60 segundos. Olha lá, aí eu vou ter passado para metro por segundo. 30 por 60, dá para você simplificar aí, vai dar um meio, né? Ou seja, meio. Velocidade da ave aí, meio metro por segundo. Tá vendo que o homem estava mais rápido que a ave aqui. E o inseto, ele está a 60 centímetros por segundo. Então eu vou ter que passar para metro, né? Porque o segundo já vai estar aqui. Vamos passar centímetro para metro. Como é que você passa centímetro para metro? Um metro tem 100 centímetros. Então eu vou ter que dividir por 100, né? Que é, eu tenho que vir de centímetro para metro. Eu vou pegar esse 60 aqui e dividir por 100, que vai dar 0,6 metros. E o segundo eu permaneci com ele. Olha. Então você tem aqui 0,6 metros por segundo. Agora sim, né? Qual que é a maior velocidade aí? É a velocidade do homem. Depois vem a velocidade do inseto e depois a velocidade da ave. Então você pode colocar como resposta aí que a velocidade da ave é a menor delas, que é menor que a velocidade do inseto, que é menor do que a velocidade do homem. Essa é a resposta. A 3. Uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade de 1 metro por segundo. Solução, vamos pegar aí a velocidade de 1 metro por segundo. Que distância essa pessoa percorrerá? Eu quero saber o deslocamento escalar dela, né? A distância percorrida é o deslocamento escalar, andando durante 15 minutos, ΔT 15 minutos. Observe que a velocidade está em metro por segundo e o tempo está em minuto. Olha, você não pode trabalhar assim, tá? Ou você passa metro por segundo para metro por minuto, ou passa um minuto para segundo. Melhor passar minuto para segundo, está mais fácil, né? Então como é que você vai passar minuto para segundo? Você vai multiplicar por 60, que vai dar 900 segundos. Como nós já temos o tempo, então, 900 segundos, vamos lá, velocidade não é deslocamento pelo tempo? ΔS por ΔT. Tá? Como eu estou querendo ΔS, eu vou substituir, a velocidade vale 1. Tá? Olha, já está tudo aqui no sistema internacional, né? Então eu não preciso ficar colocando essas unidades. Eu estou colocando aqui só para você ver como é que vai simplificar. Tá? Então ΔS dividido por 900 segundos é igual a 1 metro por segundo. Eu vou passar o 900 para cá multiplicando. Então você terá que ΔS vai ser 1 metro por segundo vezes 900 segundos. Olha, segundo por segundo vai simplificar aqui. 900 vezes 1, 900 metros é a resposta desse problema. Na sequência, vamos para o número 4. Um ponto material, movimentando-se em relação a um determinado referencial, tem posições em função do tempo indicadas nessa tabela. Dê a sua posição inicial. Lembra lá, olha, a posição inicial é quando você tem um tempo zero. Você vai ter a posição inicial. Tá vendo? No tempo zero, posição inicial, 5. E olha que a unidade, tá? 5 metros. Então você vai só comparar aqui na tabela lá. Você vai ter que a posição inicial vale 5 metros. A letra B. Dê o deslocamento do ponto no intervalo de tempo entre 1 e 5 segundos. O deslocamento é ΔS, que é a posição final menos a posição inicial. Então, no nosso caso, a posição inicial é aqui, olha. Ela está aqui, ó, no instante 1 segundo, eu tenho a posição 8 metros, que seria esse S1, né? E no tempo final, que seria 5 segundos, eu tenho a posição 20 metros. Então é só comparar ali, olha, para 1 segundo e para 5 segundos. Tá? A posição então vai ser posição final 20 menos a posição inicial 8. E aí então você coloca ali, ó, 20 menos 8, que vai dar 12 metros. Esse foi o deslocamento.
Calcule a velocidade escalar média no intervalo do item anterior. Bom, para achar a velocidade escalar média é só usar a equação. A velocidade escalar média não é ΔS sobre ΔT? Então, substituindo agora no item anterior, no item anterior eu tenho que ΔS vale 12 metros e ΔT vale quanto? 5 menos 1, tá? Que é o tempo final menos o tempo inicial aqui, ó. Tá? No intervalo que foi pedido. Então 5 menos 1 vai dar 4. 12 dividido por 4, 3 metros por segundo. Ok? Simplesinho, né? Vamos para outro. Um carro percorre um trecho de 30 km de uma estrada horizontal, mantendo uma velocidade constante de 60 km por hora. A seguir, percorre 60... Vamos começar a desenvolver isso aqui, né? A solução. Primeiro, o que eu falo? Que ele percorre 30 km mantendo uma velocidade de 60 km por hora. Então, olha só, ele vai percorrer um primeiro trecho que vale 30 km, eu chamei aqui de ΔS1, tá? Com uma velocidade que eu vou chamar de V1, 60 km por hora. A seguir, ele percorre 60 km, quer dizer, ele vai continuar aqui e percorrer o dobro dessa distância. Olha, ele vai percorrer agora ΔS2 60 km, mantendo uma velocidade constante, que eu vou chamar de V2, 40 km por hora. Determine a velocidade escalar média em km por hora em todo o percurso. Tá bom, aqui já está quilômetro por hora, quilômetro por hora, né? Eu quero a velocidade média no percurso todo. Olha, eu já sei que aí com a fórmula da velocidade média, né, é ΔS sobre ΔT. Ok? O ΔS aqui é fácil, é só você somar, né? Qual foi o deslocamento total aqui? Vai dar 90 km, tá? Que é o deslocamento 1 mais o deslocamento 2. Ok? Então o ΔS total ali vai dar 90 km. Agora o problema está na velocidade. E a velocidade? Tá? Porque você, para calcular a velocidade média, você precisa do tempo. E não foi dado tempo aqui. Mas olha, em cada trecho não foi dada a velocidade e o deslocamento? Você pode calcular o tempo. Então, do mesmo jeito que eu fiz aqui, né, ΔS1 mais ΔS2, e o ΔT? O ΔT vai ser ΔT1 e ΔT2. Eu vou calcular separadamente o tempo aqui. Então, eu vou querer saber que tempo é esse, que ΔT é esse. Tá? Esse ΔT é o ΔT total aqui. Tá? Eu vou ter que somar o tempo 1 com o tempo 2. Para isso, eu vou pegar o primeiro trecho, olha lá, como eu conheço ΔS1 e V1, eu posso calcular aqui o tempo ΔT1. No segundo trecho, como eu conheço ΔS2 e V2, eu vou poder calcular o ΔT2. Usando a mesma equação ΔS por ΔT, só que eu vou separar, né, trecho 1 e trecho 2. O meu ΔT total vai ser a soma de ΔT1 com ΔT2. Tá? Então vamos calcular separadamente cada ΔT desse aí. Tá? Primeiro, pega o primeiro trecho. A velocidade no trecho 1 é igual ao deslocamento no trecho 1 por ΔT1. A velocidade no trecho 1 vale 60. Vou substituir aqui. O ΔS1 vale 30. Aí eu vou achar o ΔT1. Tá? Vai ficar fácil. Então, olha lá, é só fazer separado, né? 60 é igual a 30 por ΔT1. Eu vou passar o ΔT1 multiplicando e o 60 dividindo. Então eu terei 30 dividido por 60, que simplificando aí vai dar meio. Ou seja, ΔT1, meia hora. Tá? Vamos fazer a mesma coisa agora para o segundo trecho. Quanto que vai valer o segundo trecho? Velocidade 2 é igual a ΔS2 por ΔT2. A velocidade 2, no caso, é 40 km por hora e o ΔS2, 60 km. Então vamos substituir ali. Ó. Eu vou ter aqui ΔT2. Eu fiz, né, diferente aqui, né, só para você ver. Olha, você pode passar, né, antes de fazer as contas aí, de substituir. Né, eu passei o ΔT2 multiplicando e o V2 dividindo aqui. Ó. Ok? Estou fazendo aí algebricamente a coisa. Né? Então, ΔT2 vai ser ΔS2 por V2. Vamos substituir. ΔS2 vale 60 km por 40 km por hora. Né? Que aqui seria
a velocidade V2. Não estou colocando unidade porque eu já sei, vai dar hora. Tá? Já está tudo transformado aí, né? Não precisou transformar nada. Então você já tem aí que delta T2 vai ser, simplifica aí, 0 com 0, aí você vai ter 6 dividido por 4, vai dar por 2, 3 meios. 3 meios vai dar 1,5, né? 3 dividido por 2 vai dar 1,5 horas. Ok? Agora eu vou ter o tempo total. O ΔT não é ΔT1 mais ΔT2? 1h30 com mais meia hora vai dar 2 horas. Ok? Então agora você vai poder substituir na fórmula da velocidade média. Eu quero a velocidade média no trecho todo. Então substituindo aqui, ó, o deslocamento ΔS, 90 km, já tem calculado aqui. Então eu vou ter ali, ó, 90 km no numerador e o denominador ΔT1 mais ΔT2, que vai ser aqui, olha, meia hora com 1h30, 2 horas, substituindo 90 km dividido por 2 horas, que vai dar 45 km por hora, e terminamos o problema aí, tá bom? Número 6. A ponte da figura tem um comprimento de 500 metros. Determine quanto tempo o trem gastará para atravessar completamente a ponte se o mesmo tem uma velocidade constante de 72 km por hora e comprimento de 40 metros. Então vamos desenvolver isso aí. Olha, solução. Eu sei que a ponte tem 500 metros e o trem 40 metros. Então, pegando a equação da velocidade média, que nós já conhecemos, você vai ver o seguinte aí, olha, o comprimento da ponte está em metros. O comprimento do trem está em metros. A velocidade está em km por hora. Nós vamos ter que trabalhar com essa velocidade, que é 72 km por hora, eu vou ter que transformar para metro por segundo. O trem vai gastar alguns segundos para atravessar essa ponte. Tá? E você não pode misturar quilômetro com metro. Então eu vou ter que passar para metro por segundo. Então o que você faz? Divide por 3,6. 72 km por hora dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Ok? E agora, usando a equação, substituindo lá, você vai ter que a velocidade, né, que vale 20, será igual ao deslocamento do trem. Botei vermelhinho aqui para chamar atenção. Deslocamento do trem pelo tempo. Eu quero saber quanto tempo o trem gasta para atravessar. Então, qual vai ser o deslocamento do trem? Olha, para o trem atravessar completamente essa ponte, isso aí nós vimos na aula anterior, né, aquele negócio de ponto material e corpo extenso. O trem, olha, quando ele anda os 500 metros, você não pode falar que ele saiu da ponte. Tá? Ele já andou os 500 metros, mas ele está todo em cima da ponte ainda. Para que ele saia completamente da ponte, ele vai ter que andar mais os 40 metros. Tá? Então esses 40 metros aqui, olha, pra cá. Então ele vai ter que percorrer no total 540 metros. Então esses 540 metros você vai substituir no lugar do ΔS. Então substituindo aqui, ó, você vai ter que 20 é igual a 540 dividido por ΔT. Passo o ΔT multiplicando, 20 dividindo, o que vai dar aí? Ó, 540 dividido por 20, simplifica ali 0 com 0, 54 dividido por 2 vai dar 27 segundos, é o tempo que o trem gasta para atravessar completamente a ponte. Tá bom? Existem problemas assim, né? Vamos supor, eu te dou o tempo, poderia ter te dado o tempo aí, o trem gasta 27 segundos para atravessar completamente a ponte. Qual é o comprimento do trem? Eu poderia deixar variável, né, o comprimento do trem seria x, não é? E te daria o ΔT 27 segundos. Aí você teria aqui, ó, a velocidade, que seria 20, o ΔS seria x mais 500, né, que o trem teria que andar os x metros, que é o comprimento dele, né? Lembra que o trem estava aqui, né? Ele teria que andar os 500 metros mais x, que seria o comprimento dele. Então, no lugar do ΔS, você teria x mais 500. E no lugar do ΔT, 27 segundos. Eu teria que te dar, né, o tempo que ele gastou para atravessar completamente. E o mesmo raciocínio se eu pedisse o comprimento da ponte aí. Tá bom? Vamos para o número 7. Outro problema. Clássico esse aí, tá? Se a metade do percurso é feito com uma velocidade constante V1 e a outra metade com velocidade constante V2,
Mostre que a velocidade média no trecho todo será dada por 2v1 v2 sobre v1 mais v2. Tá? Você pode até usar essa formulinha direto quando é assim, metade do percurso e outra metade. Tá? Nós vamos fazer no próximo exercício, você vai ver como é que você pode fazer isso direto aí. Bom, mas para demonstrar isso, tá? É interessante você acostumar com esse tipo de demonstração, que inclusive na lista de exercício eu peço um diferente, tá? Não é metade metade. E se eu peço um trecho, eu acho que o outro é o dobro do trecho, ou a terça parte, alguma coisa assim. Tá? Então, solução. Como é que a gente faz isso aí? Você sabe que para calcular a velocidade média é deslocamento pelo tempo, ΔS por ΔT. Tá? E aí, pelo que ele fala, primeiro você vai percorrer um certo trecho com uma velocidade V1. E que equivale a metade do trecho. E depois um outro trecho igual a esse, porque é a outra metade, só que com uma velocidade V2. Ou seja, você vai repetir um segundo trecho aí do mesmo comprimento, porém com uma velocidade V2. E como eu quero a velocidade média no trecho todo, e sei que velocidade média vai ser deslocamento pelo tempo, tá fácil achar o deslocamento aí, né? Quanto que vale o deslocamento ΔS total? Vai ser 2D, tá bom? Frisando aqui, tá? Por exemplo, se fosse assim, um trecho aí dividido em duas partes. A primeira parte é 1/3 da segunda parte. Aqui poderia ser, por exemplo, D sobre 3 e a segunda parte D. Ou então, a primeira parte D e a segunda parte 3D, que daria a mesma coisa aí, A segunda parte seria o triplo da primeira parte. E aí o desenvolvimento vai ser tudo igual do jeito que eu vou fazer aí agora, tá bom? Então, desenvolvendo aqui, eu já sei no numerador que o deslocamento total é 2D. E no denominador? ΔT. Tá? Agora, eu não tenho nada do tempo. Como é que eu vou calcular esse tempo? Como o primeiro trecho D é feito com uma velocidade V1, eu vou gastar para percorrer esse trecho D um tempo T1. Tá? Vai ser uma coisa algébrica. Eu sei que ΔT vai ser ΔT1 mais ΔT2. Ou seja, eu gasto um tempo ΔT1 para percorrer o primeiro trecho e vou gastar um tempo T2, ΔT2, para percorrer o segundo trecho. E vou somar. Tá? Então, para o primeiro trecho, eu sei que eu percorro uma distância D com uma velocidade V1. Para isso, eu vou gastar um tempo, que eu vou chamar de ΔT1. No segundo trecho, eu vou percorrer a mesma distância, porém com uma velocidade V2. Para isso, eu vou gastar um tempo ΔT2. A soma de ΔT1 com ΔT2 vai ser o ΔT total. Tá bom? Agora vamos lá. Vamos calcular ΔT1 e ΔT2. Vou pegar cada trecho separadamente. Tá? Velocidade no primeiro trecho é igual a ΔS1 por ΔT1. A velocidade 1 vai ficar V1, o ΔS1 eu vou chamar de D, e o ΔT1 vai ficar ali. Olha. Vou passar o ΔT1 multiplicando e o V1 dividindo. Então eu terei que ΔT1 vai ser D dividido por V1. Tá? Então esse é o tempo gasto no primeiro trecho. E no segundo trecho, eu vou até repetir direto aqui, que eu faria a mesma coisa, o mesmo desenvolvimento. Como o ΔT1 é D sobre V1, e o segundo trecho é a mesma distância D, só que com uma velocidade V2, então, se você repetindo aí, o ΔT2 vai ser D sobre V2. E isso eu vou poder substituir aqui. ΔT, então, vai ser igual a ΔT1, que é D sobre V1, mais ΔT2, que é D sobre V2. Bom, e agora? Tudo algébrico, tá vendo? O que eu faço? Tiro o mínimo, V1, V2. Tá? V1, V2 dividido por V1 vai dar V2 vezes D, dV2. Mais V1, V2 dividido por V2 vai dar V1 vezes D, dV1. Tá? Tá aí a soma. dV1 mais dV2, Só vamos, eu fiz assim desse jeito, tá? Só para inverter, vai ficar dV1 mais dV2, tá bom? Aí de dV1, dV2 aqui, olha, eu vou substituir agora na fórmula principal. Velocidade não é 2D por ΔT, que eu já tinha visto aqui, a velocidade média, 2D por ΔT. Tá? E o ΔT
É isso aqui, ó, dV1 mais dV2 sobre V1 mais V2. Vou substituir aqui no denominador. Então, eu terei que a velocidade média vai ser 2D dividido por dV1 mais dV2 sobre V1 V2. Olha aqui, olha, esse no denominador, né? Esse numerador aqui, ó, você pode colocar o D em evidência. Se eu colocar o D em evidência aqui, ó, vai simplificar com o numerador. Tá? Então vamos fazer isso, ó. Vou colocar o D em evidência ali, ó, e aí D com D vai simplificar. Tá? Nesse tipo de problema sempre ocorre isso. Tá? Fica algébrico assim, mas exatamente no final aqui simplifica. E agora o que você vai poder fazer? Ó, divisão de fração. Repete o numerador, multiplica o denominador invertido e chegamos no resultado. A velocidade média vai ser dada por 2V1V2 sobre V1 mais V2, ok? Então, sempre que você tiver problema assim, metade do percurso é feito com velocidade V1 e a outra metade com uma outra velocidade de V2. A velocidade média vai ser dada por 2V1V2 sobre V1 mais V2. Ah, mas tem que decorar isso? Não precisa. Se você não decorar isso, você pode desenvolver. Tá? Que aí você vai ter que desenvolver. Cada trecho, né? Eu teria que ter dado aqui o valor da velocidade em cada trecho para você poder substituir as velocidades, tirar o mínimo. Mas você ia ter que passar por isso tudo aí. Então, se você guardar essa equaçãozinha, né, pelo menos para esse caso, metade e metade. Tá? Se passar aí para terça parte, quarta parte, aí já não dá mais certo. Tá bom? Então vamos fazer direto um probleminha desse tipo aí. Olha, se metade do percurso é feito com a velocidade constante de 20 km por hora e a outra metade com uma velocidade constante de 80 km por hora, determine a velocidade média no percurso total. Ok? Então eu tenho aí a solução, né? A primeira velocidade 20 km por hora, a segunda velocidade 80 km por hora. Se você, como eu estou querendo a velocidade média, tá? A velocidade média, então, se você lembrar da formulinha, vai ser 2V1V2 sobre V1 mais V2. Tá? Substituindo, você vai ter 2 vezes V1, que é 20, V2, que é 80, 20 mais 80. Então você vai ter 80 vezes 20, aqui 8 vezes 2, 16, 1.600 vezes 2, vai dar 3.200, né? 3.200 dividido por 100. Simplifica 0, 0 ali, 32 quilômetros por hora, né? Eu ia falar metro por segundo, estaria errado. Aí você tem que ver a unidade. Então a resposta do problema, 32 quilômetros por hora. Ok? Então isso aí, velocidade escalar média é essa formulinha, tá? ΔS sobre ΔT, os problemas que vão estar aí na lista anexa. Na próxima aula, movimento uniforme. Até lá.